Salmo 19, verso 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Conforme está no nosso boletim, hoje as igrejas evangélicas, protestantes, reformadas, comemoram o dia da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, um monge agustiniano, Martinho Lutero, desencadeou o processo que é conhecido na história como a Reforma Protestante, que foi um movimento de retorno da igreja à Bíblia. Ele conclamou a igreja da sua época a voltar às Escrituras. Era um período em que o povo, de maneira geral, não tinha a Bíblia na sua língua, não conhecia, não lia. As celebrações ali das igrejas eram todas em latim e o povo não conhecia a Bíblia. O grande legado da Reforma, que nós somos herdeiros, que a nossa igreja faz parte, é o retorno à centralidade da Bíblia Sagrada. E é interessante ver que nos nossos dias, apesar da Bíblia ainda ser o livro mais vendido no Brasil, todo ano bate recorde das vendagens de Bíblias, cada vez mais o conhecimento da palavra tem decaído. Cada vez mais pessoas que levam a Bíblia estão conhecendo pouco a Bíblia. E alguns já dizem que hoje nós temos uma geração de frequentadores de igrejas que são analfabetos das Escrituras, apesar de terem a Bíblia. Isso me lembra a história de um mendigo que eu ouvi, que dizia que ele passou a vida toda sentado numa pedra, mendigando, esmolando, pedindo ali. E quando ele morreu, as pessoas tiraram aquela pedra do lugar e descobriram que logo abaixo da superfície havia uma mina com pedras preciosíssimas. Eu gosto dessa história porque diz: um homem passou a vida inteira sentado sobre um tesouro e não conhecia o tesouro, mendigando, esmolando, vivendo de migalhas, sem saber que ele tinha um tesouro. Parece que é assim em muitos lares. Há uma Bíblia, duas Bíblias, empoeirada, e o povo lá mendigando, buscando ajuda, socorro, em várias fontes, em vários meios, em várias coisas, em vários caminhos, sem saber que ali dentro da sua casa há um tesouro inesgotável de riquezas. Há um poder imenso e maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Que é a Bíblia Sagrada. Isso me lembra também uma outra charge que eu vi num jornal evangélico. Uma charge que tinha assim: um menininho chega para o pai e diz assim, com a Bíblia: pai, de quem é esse livro? E o pai responde: de Deus, meu filho. Aí o menino diz: pai, então vamos devolver, que a gente não usa mesmo? Não é? Em muitos casos é assim: a Bíblia está lá, mas a gente não usa, não conhece, não estuda, não medita, não vai fundo nela. O Salmo 19 nos fala da excelência da palavra. Primeira parte do Salmo que eu não li fala da revelação geral, da natureza, da criação. E a segunda parte fala da revelação especial de Deus, completa, que é a revelação nas Escrituras, na lei do Senhor. Eu quero expor as 6 primeiras afirmações, do verso 7 até o verso 9, que são todas elas sinônimos para as Escrituras, para a palavra de Deus: o temor, os preceitos, os juízos,
todos falam da excelência, da suficiência, do poder da palavra de Deus. E no final dessa mensagem eu quero deixar um desafio para você. Eu quero fazer um desafio para você, eu quero que você aceite esse desafio. Então são 6 afirmações sobre o poder e a suficiência das Escrituras. Primeira delas, no versículo 7, o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essas expressões todas são sinônimas, lei, temor, preceitos, que ele repete, está sempre se referindo à palavra, às Escrituras. E a primeira afirmação é essa: é perfeita e restaura a alma. Palavra perfeita aí quer dar a ideia de inteira, completa, suficiente. A ideia de que a palavra de Deus não precisa de acréscimo, de adendo. Ela é completa, ela é suficiente. Tudo que você precisa saber, conhecer, está na Escritura. Tudo que Deus quis revelar para nós está nesse livro. Ela é suficiente para nós. Ela é completa, ela é inteira. A gente não precisa acrescentar nada, nós não precisamos de novos profetas que trazem novas revelações que vão sendo acrescidas à Bíblia. A Bíblia é completa, diz o salmista. Ela é perfeita, ela é inteira. Nela nós temos tudo o que nós precisamos saber, conhecer de Deus, da salvação, sobre nós mesmos, sobre o caminho do Senhor, está nesse livro. Às vezes nós temos ele em casa, mas buscamos outros meios, outros recursos, adições. Muitas seitas surgiram no decorrer da história, porque pessoas disseram assim: olha, a Bíblia precisa mais disso. Não é só a Bíblia mais aquilo. É a Bíblia mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. A Bíblia mais a tradição, mais o profeta tal, mais a revelação. Não! O salmista diz: a Bíblia é completa, é suficiente, ela é inteira, ela é perfeita. Ela não pode ser acrescida de mais nada. É a própria palavra de Deus. Então ela é completa. E diz mais, ele diz: olha, ela restaura a alma. A palavra restaura aí dá a ideia de reviver, refrescar, converter, transformar. As Escrituras transformam a pessoa, transforma a alma, revive. Ela dá vida. A palavra de Deus faz isso. Nenhum outro livro tem esse poder. Nenhum outro livro pode restaurar, regenerar, transformar o coração de uma pessoa. Só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Um pastor norte-americano chamado John MacArthur conta que um dia ele estava no seu escritório e recebeu a visita de um homem, um médico. E o médico veio falar com ele, estava desesperado, em agonia de alma. Ele disse para ele: olha, eu sou judeu, mas nunca liguei para Deus nem para a igreja. Busquei somente ganhar dinheiro na minha vida e vivi como ateu. Já saí de 2 casamentos, tenho uma 3ª mulher. Comecei a frequentar a sua igreja aqui há um mês e comecei a ouvir uma palavra que tem me deixado aflito, perturbado, angustiado, porque eu sou médico e na minha clínica nós fazemos abortos e eu faço aborto para ganhar dinheiro, faço aborto por qualquer motivo e tenho visto pelas suas pregações que eu sou um pecador, que eu estou perdido e eu estou desesperado. O senhor poderia me ajudar? E o pastor John MacArthur disse para ele assim: não, eu não posso te ajudar. Aquele homem se assustou. Não, mas eu conheço alguém que pode te ajudar: Jesus Cristo. E o homem falou assim: como que eu faço para conhecê-lo? Para saber quem ele é? Porque eu não sei. John MacArthur pegou a sua Bíblia, falou para ele: olha, você vai ler. Abriu a Bíblia, colocou o seu dedo no Evangelho de João e falou: tome essa Bíblia, leva para casa e comece a ler o Evangelho de João. Leia esse Evangelho, pergunte para Deus quem é Jesus e Deus vai mostrar para você. Depois, quando ele contou isso para outras pessoas, as pessoas: pastor, o senhor é louco? O senhor só deu a Bíblia para ele? O senhor não deu mais nada? Não falou mais nada, nem estudo, só a Bíblia. Só a Bíblia, irmão. Dias depois aquele homem retorna e ele diz: e aí, meu irmão, você descobriu quem é Jesus? Ele falou: descobri, pastor. Jesus é Deus. Jesus é Deus.
E eu descobri que eu sou um pecador. Eu falei, mas como você descobriu? Que eu não li só João, eu li Romanos. Eu li o Novo Testamento. E eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso ser salvo. E o pastor orou por ele, ele entregou a vida para Jesus. Às vezes a gente não crê no poder da palavra, na suficiência das Escrituras. Buscamos outros adendos. A palavra converte, salva, liberta, transforma. A palavra de Deus. Se alguém lê só a Bíblia de coração aberto, encontrará o Senhor Jesus. Em Londrina, na década de 40, um casal de índios buscavam a salvação. Um dia a mulher teve um sonho de um baú fechado com um livro preto dentro. Ela foi visitar sua parente, chegou lá, viu o mesmo baú e falou para sua mulher assim: dentro desse baú tem um livro preto. E a mulher falou: cruz credo, Deus me livre. Porque alguém tinha passado por lá e distribuído Bíblias. E aquele casal recebeu, colocou no baú e nunca mais abriu. Aquela índia falou: dê esse livro para mim. Ela deu. Aquele casal de índios começou a ler a Bíblia. A Bíblia inteira. Receberam a revelação de quem é Jesus. Não tinha igreja evangélica ali. E eles falaram: nós precisamos ser batizados. E alguém falou: um pastor em Assis. E eles saíram a pé de Londrina até Assis para encontrar um pastor para serem batizados. A Bíblia mostra o caminho da salvação. Através desse casal de índios começou a primeira igreja batista de Londrina. Pela palavra de Deus. Ela é suficiente e ela transforma a vida. Segunda afirmação, verso 7. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A Escritura é fiel. Fiel, essa palavra é sinônimo de inabalável, irremovível, inconfundível, seguro, digno de confiança. A palavra de Deus, ela não confunde, ela não muda, ela é digna de confiança, de segurança. Você pode crer nisso. Ela não está sempre mudando ao sabor das épocas. Você pode confiar nas Escrituras. É o testemunho do Senhor, é seguro, é digno de crédito. Essa palavra é inabalável, creia nela. E mais, ela dá sabedoria aos simples. Simples aí dá a ideia de uma pessoa ingênua, ignorante, pequenina no saber. Uma pessoa que não tem ainda a mente exercitada nas suas faculdades. Então, é uma pessoa simples, ignorante. E a ideia de sabedoria é que ela ensina a viver, ela ensina a pessoa a andar, a proceder, a ter sabedoria. As Escrituras dão sabedoria para as pessoas, para os simples. Na minha igreja, lá em Barreiras, na Bahia, onde eu fui batizado, conheci um irmão chamado Seu Antônio. Seu Antônio trabalhava de varredor de rua. Um homem simples, negro, que ia todo dia para a igreja, na escola dominical e no culto à noite. Ele ia de bicicleta, ele morava longe. Ele vinha com a bicicleta dele, com a mulher atrás e o filho na frente. E o Seu Antônio não faltava em nenhum culto. Um dia eu fui visitar o Seu Antônio, como um dos jovens lá. Os jovens às vezes riam do Seu Antônio, que ele era muito simples, pedia para ele orar, ele orava e falava assim: nosso Pai Celestial. Aí os jovens tudo tiravam risada, né? Que ele não falava as palavras. Era muito simples o homem. Um dia eu fui visitar o Seu Antônio, sua casinha bem pobre. Comecei a conversar com o Seu Antônio, eu e meus irmãos. E daí o Seu Antônio começou a contar a sua vida, o seu testemunho, e começou a falar da Bíblia Sagrada. Na hora que aquele homem começou a falar da Bíblia, aquele homem falava como um erudito, um sábio, um expert. O homem começava a citar as Escrituras e falar: meu filho, como está escrito em qual texto? Ou aquilo, lá no Evangelho, lá no profeta, lá nos Salmos. E o homem simples, mas de uma sabedoria. Pouca leitura. Nunca fez faculdade, mas nas Escrituras ele era doutor. Ele era versado. Porque a Escritura dá sabedoria aos simples, diz a Bíblia.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu lhes contei de Tião, obreiro lá do sertão da Paraíba, que não sabia ler, mas se converteu a Jesus de uma maneira tão forte. Ele pegava a Bíblia, sentava debaixo da árvore todo dia, depois do almoço, e orava a Deus, Deus, eu quero conhecer o seu livro. E o Tião aprendeu a ler a Bíblia, começou a juntar letra com letra, e o Tião leu a Bíblia, sem ninguém para ensinar, sem ninguém para alfabetizar, ele aprendeu a ler sozinho nas Escrituras Sagradas. Hoje é um evangelista lá no sertão da Paraíba, porque as Escrituras dão sabedoria aos simples. A sabedoria, a palavra dá sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, busque nele. Essa palavra é fonte de conhecimento, faça isso. Terceira afirmação no verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Palavra reto aí é a ideia de mostrar o caminho verdadeiro, de como andar, como proceder, como viver, como você agir nesse mundo sem ética, sem moral, nesse mundo sem parâmetros seguros, que cada vez mais o certo é errado e o errado é certo, cada vez mais onde aquele que pratica honestidade tem que ter vergonha disso, nesse mundo de uma ética frouxa, de imoralidade tal, as Escrituras são a baliza, a segurança, o meio, a lei da gente saber andar, proceder, viver e nos conduzir de maneira reta. Os parâmetros da lei do Senhor não mudam. Ele nos dá ensino, segurança e nos guia. E nos dá o norte, e nos dá a direção à palavra do Senhor. Ela é reta. Ela é correta, ela não está sempre mudando a palavra do Senhor. Hoje as pessoas estão discutindo, pelo menos estavam no Congresso, como a gente deve educar os nossos filhos e evitar as palmadas. Na década de 60, nos Estados Unidos, um psicólogo escreveu um livro que foi a cartilha de educação de filhos. Foi a cartilha. Todas as gentes sofisticadas seguiram aquela cartilha. Aí na década de 90, o mesmo psicólogo, quando viu a tragédia que ele fez, ele escreveu assim: eu estava errado. Aí os pais, mas agora é tarde. Agora é tarde. O meu filho, olha o que meu filho virou. Eu fui seguir o que você disse, olha o que se tornou meu filho, minha filha. Então, as ondas do saber humano mudam, passam. Mas os parâmetros da Escritura é segurança. É reto, é correto. E a palavra nos diz isso, nos ensina como educar filhos, como viver, como proceder nas Escrituras Sagradas. Então, às vezes, a gente nega a palavra de Deus atrás de algum artifício humano, de uma pretensa sabedoria humana que é contrária à Escritura. Ora, nesse quesito, a palavra já diz: o que retém a vara, o que não usa a sua vara para corrigir e disciplinar o seu filho, está lançando a alma dele no inferno. Que aquele que ensina o seu filho, que disciplina, como a Bíblia fala, ele vai crescer no caminho do Senhor. Que as Escrituras falam, que a Bíblia diz. Esse é o nosso parâmetro. Essa é a nossa segurança. E nessa mesma afirmação ele diz: e ela causa alegria. A Escritura, ao andar nela, viver nela, você só vai ter alegria. Se você desviar, se você andar em caminhos tortuosos, você vai sofrer. Mas se você obedecer, você vai ter grande alegria. A sua vida vai colher. Você vai desfrutar das bênçãos da obediência. Ela é correta, ela é reta, ela causa alegria. Quarta afirmação, segunda parte do verso 8. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mandamento imperativo, e a palavra puro quer dizer, ela é clara, ela é lúcida. A Bíblia não é confusa. Se alguém com coração sincero de conhecer a Deus, lê as Escrituras, vai conhecer a Deus, vai encontrar o caminho da salvação. A palavra é clara, ela é luz na escuridão. Ela ilumina os olhos, ela faz com que a gente enxergue as realidades da vida, invisíveis, espirituais, eternas, do nosso coração. A Bíblia abre os nossos olhos.
A Bíblia desvenda as coisas que estão tortuosas, enganosas. A Bíblia nos ilumina. Nos ilumina a palavra de Deus. É interessante como até alguns que não conhecem a Bíblia sabem disso. Um dos filmes mais impressionantes que eu assisti esse ano, eu até passei aqui, chamado O Livro de Eli. É uma ficção, até muito violenta, mas com uma mensagem poderosa. Poderosa. Eu vou contar para você, depois você assiste, você já perde até a graça, né? Você não veio assistir aqui com a gente. Mas depois de uma grande guerra que acometeu o mundo, morreu boa parte da população, tudo foi destruído, só ficou escombros. Um homem ouve uma voz para ele levar aquele livro a um determinado lugar. E ele sai nessa missão. O livro de Eli. O livro de Eli. É a última Bíblia que existe no mundo. É uma ficção. E quando os bandidos querem tomar a sua Bíblia para dominar os pobres, dominar as pessoas, e toma dele pela violência, no final do filme você vai descobrir o grande segredo. O Eli era cego e a sua Bíblia era em braille. Mas quando tomam a sua Bíblia, o livro, o Eli ficou com a palavra. E ele reúne as pessoas ali e diz assim: pegue bastante papel. Ele começa a citar a Bíblia inteira de cor. Desde Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia inteira. Porque ele guardou a palavra no coração. Um filme secular, de cineastas de Hollywood, percebem que a palavra ilumina os olhos, que o cego vê, aquele que ainda não enxerga aqui, mas ele recebe a palavra no coração, ele é guiado pelo Espírito, e como Abraão ele sai obedecendo à voz que o chamou. A palavra ilumina os olhos, meu irmão. A palavra faz aquele que é analfabeto enxergar profundidades que o doutor não conhece, que o PhD não sabe, porque a palavra de Deus ilumina os olhos espirituais. Amém? Você já tem enxergado com os olhos espirituais? Deus está nesse lugar. Deus está falando com você. Os anjos do Senhor estão cantando conosco, porque nós estamos aqui no meio do mundo espiritual, do reino de Deus, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só quem tem os olhos espirituais abertos sabe dessa coisa. Amém? Quem não tem ainda está olhando para o relógio e fala: está demorado esse negócio, hein? Quinta afirmação. Versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Palavra límpida quer dizer ausência de impureza, de sujeira. Na Bíblia não há contaminação. A Bíblia é pura, é limpa, é clara. Você não vai encontrar engano, você não vai encontrar falsidade. A Bíblia, a palavra é límpida, diz. E mais, ela permanece para sempre. Como o próprio filme que eu citei mostra, mesmo o mundo tendo sido destruído, a palavra permanece, e até os ímpios reconhecem isso, que essa palavra não vai ser vencida, porque é a palavra de Deus. Quantos livros, quantas vezes a Bíblia já foi queimada, destruída, proibida, em quantos lugares? No norte do Paraná já fizeram montanhas de Bíblias na década de 30, na década de 20, faziam montanhas de Bíblias assim e queimavam em praça pública, mas a palavra permanece para sempre. O melhor exemplo disso foi no século XVIII, quando o iluminismo estava no auge na França, e o grande filósofo Voltaire, iluminado, cheio da sua pretensa intelectualidade, Voltaire escreveu vários livros, e ele disse: daqui 100 anos, os meus livros vão causar um impacto no mundo, que a Bíblia não mais vai existir. Para encontrar uma Bíblia daqui 100 anos, só em algum museu, em alguma prateleira empoeirada de uma biblioteca. E o Voltaire profetizou isso. Você sabe o que aconteceu dali 100 anos? A casa onde o Voltaire morava
se transformou numa gráfica de fazer Bíblia. Essa é a ironia de Deus, não? Foi, toma aí, seu besta, só para você deixar de ser idiota. Ri-se ao Altíssimo dos ímpios, diz a palavra, gargalha Deus da pretensão humana. Essa palavra permanece para sempre. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre, diz o Senhor. Ela permanece para sempre. Sexta afirmação, no verso 9: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. É de veracidade, de lealdade, de juízos, ordenanças, que na palavra não há coisa enganosa, mentira. Deus inspirou homens para escreverem, elas são verdadeiras e totalmente justas, a palavra do Senhor. Há uma história é conhecida como Paraíso de Pitcairn. Eu acho que é assim que fala essa palavra difícil. Mas lá nas ilhas da Polinésia, isso virou vários filmes. Tem pelo menos uns 5 filmes sobre essa história. Uma história real. Do século XVIII. Um navio inglês descobriu uma ilha. E os marinheiros ali apaixonaram pelas nativas. E o capitão queria voltar. E os marinheiros se rebelaram, queriam morar ali, naquela ilha. Por isso eles brigaram, tem uma briga, e o capitão foge num barquinho com algumas pessoas e volta para a Inglaterra. E ficaram alguns homens lá na ilha. Como eles sabiam que o capitão iria voltar para prendê-los, eles saem dali e vão para uma outra ilha. Alguns dos marinheiros com suas mulheres, com outras pessoas, e naquela ilha há uma doença, e os homens morrem, só fica um, chamado John Adams. E o John Adams ficou sozinho lá e ele descobriu num baú uma Bíblia. Ali havia várias mulheres, várias crianças. E quando ele leu a Bíblia, ele se converteu à palavra de Deus. E daí ele ensinou a Bíblia para todo mundo na ilha. Quando o navio inglês voltou 20 anos depois, eles chegaram naquela ilha lá. Naquela ilha não existia, já muitas pessoas morando ali. Eles descobriram que ali não tinha prisão, não tinha policial, não tinha nem hospital, que o povo não ficava doente. Não tinha, eles viram aquela ilha. Todo mundo seguia o que a Bíblia dizia. Uma ilha fundamentada nas Escrituras Sagradas. Não havia vícios, não havia violência, todos em obediência à Escritura Sagrada. Ficou conhecido como o Paraíso de Pitcairn, porque quando as pessoas seguem a palavra, a terra se transforma no céu. Porque a Escritura é justa e verdadeira. Quando a gente obedece a palavra de coração, você já não precisa mais de um monte de coisa que nesse mundo tem. Então essa é uma história verídica de quando a palavra é colocada em prática numa sociedade e quando todos obedecem, o que acontece na vida coletiva. A palavra de Deus. A palavra de Deus. O salmista continua dizendo, no verso 10, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Agora, essa segunda parte, a partir do verso 10 em diante, o salmista vai falar da palavra, não só o poder dela para nós, mas ela vai falar da palavra dentro de nós. E aí você lê o verso 11, 12, 13 e 14, você vai ver falando dessa palavra dentro, porque não adianta a gente ter a Bíblia fora, ela só é poderosa dentro. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não adianta você ter 10 Bíblias lá, se você não ler e ela não entrar dentro de você, não tem efeito e poder nenhum. Então o salmista diz, essa palavra tem poder dentro de nós, no nosso coração. No versículo 11 ele fala de guardar. Em os guardar a grande recompensa. Guardar o mandamento.
No versículo 12 ele diz de discernir as próprias faltas, conhecer os seus pecados. No versículo 13 ele fala de ser irrepreensível e livre de grande transgressão. Depois ele fala das palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis ao Senhor, rocha minha e redentor meu. Então ele está falando que essa palavra na minha vida produza que eu possa guardar, meditar, falar, que eu possa discernir os meus pecados, que eu possa confessá-los, que eu possa ser redimido, que eu possa ser salvo por esta palavra. Talvez você tenha lido a Bíblia muitas vezes, mas você ainda não experimentou o poder da palavra transformando o seu coração. E a palavra foi dada para mudar a sua vida. Como diria um grande homem, dizia já um grande homem, a palavra não é uma obra de arte para ser apreciada. A palavra é um pão que alimenta a fome. Não é para você ficar olhando a Bíblia, é para você ler a Bíblia e entrar no seu coração. É para ela fazer morada, é para ela transformar a sua vida. A palavra de Deus, dentro de nós, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, dominando o nosso ser, a palavra de Deus. Em 1985, quando o Papa João Paulo II veio visitar a América Latina, quando ele chegou na região dos Andes, no Peru, o índio-chefe da tribo, Ramiro Reinaga, foi se encontrar com o Papa. Ele disse para o Papa e levou uma Bíblia para o Papa. Ele disse assim para ele: há 5 séculos vocês nos deram esse livro, mas até hoje nós não vimos esse livro produzir em vocês nem aqui justiça, paz e amor. Então para nós não serve, leva de volta, porque vocês precisam dele mais do que nós. Coisa triste, não? Porque os que usavam a Bíblia eram os que matavam os índios. Falou, não serviu para nós. Essa Bíblia só produziu morte para nós aqui. Quando a gente leva a Bíblia, anda com a Bíblia, mas não vive a Bíblia, a gente só causa escândalo, mau testemunho e blasfêmia e afronta contra o livro de Deus. Eu quero desafiar você a ler a Bíblia e viver a palavra. E andar na palavra, e obedecer a palavra, e guardar a palavra no seu coração, e dizer, Senhor, guia os meus passos, ilumina os meus olhos, que eu possa viver dentro dessa palavra, que eu possa proceder conforme o Senhor me diz, conforme o Senhor manda. Wesley dizia de 100 pessoas, 99 não lerão a Bíblia, ela vai ler o cristão. Ela olha para o cristão que anda com a Bíblia e olha para a vida dele. Será que a vida dele corresponde à palavra? Aquilo que ele diz? Esse é o desafio para nós. Esse é o desafio para todos aqui. Leia a palavra, confie na palavra, busque na palavra e ande na palavra. Guarde a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. Deixe a palavra moldar, mudar, transformar a sua vida, a palavra de Deus. Amém? E agora, o desafio que eu vou fazer para você. Amanhã é o 1º dia de novembro. Faltam 2 meses para acabar o ano. Muita gente no começo do ano faz o propósito de ler a Bíblia toda. E muitos começam e param. Eu quero fazer um desafio para você nesses 2 meses. Eu quero desafiar você a ler o Novo Testamento inteiro. De Mateus até Apocalipse. Nesses 2 meses. Que você comece a ler o Novo Testamento como se você nunca tivesse lido. Como se fosse a primeira vez. E você lesse em sequência. Não fique lendo pulado, em sequência. Comece em Mateus, Marcos, Lucas, João. E leia até o Apocalipse. E faça um propósito com Deus. Antes de ler, você vai orar. Fala, Senhor, fala comigo, me ensina a tua palavra. Eu quero conhecer. Eu quero saber do Senhor mesmo. Sem mediador, sem intercessor. Eu quero que o Senhor me ensine, porque o Espírito é o nosso professor. E as Escrituras é a escola do Espírito Santo. Eu quero chamar você a se matricular nessa escola. A entrar com alma, coração e espírito e dizer, Deus me ensina, fala comigo. Eu vou anotar, eu vou meditar, eu vou comer, eu vou me alimentar das Escrituras. Eu quero que o Senhor encha a minha mente, o meu coração, o meu comportamento seja guiado pela palavra. Eu quero desafiar você nessa noite a fazer isso. Dizer, Deus, eu vou começar amanhã.
E até o dia 31 de dezembro eu lerei o Novo Testamento inteiro. E todos os dias eu vou ler com o coração aberto, sedento, com a alma disposta a meditar e guardar e obedecer a tua palavra. Eu garanto para você, sua vida vai mudar. Você vai conhecer mais, o Senhor vai mostrar mais, o Senhor vai guiar mais, o Senhor vai fortalecer você, o Senhor vai fazer maravilhas. Comece a fazer isso com sinceridade do coração. Faça um desafio, um propósito. Fala comigo, Senhor. Me ensina. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer a tua palavra. Eu quero obedecer o teu ensino. Eu quero desafiar você a fazer isso hoje em nome de Jesus. E eu quero que você tome esse propósito seriamente diante de Deus. E comece a partir de hoje a falar: Senhor, eu quero conhecer mais. Eu quero me aprofundar, eu quero mergulhar nas riquezas insondáveis do conhecimento de Deus. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos e ore por alguns instantes. E se você estiver disposto, com seriedade, fazer um propósito, eu vou ler, Senhor, a Nova Aliança, o Novo Testamento, do começo ao fim, nesses 2 meses. E eu vou ler com o coração aberto. Eu quero provar dos teus tesouros, dos teus manjares, da tua sabedoria, do teu mandamento, da tua revelação. Eu quero ler como se eu nunca tivesse lido. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor mude minha mente, meu coração, minha família, meus negócios. Eu quero que o Espírito me ilumine. Eu quero que o Espírito mostre para mim. Eu quero me matricular na escola do Espírito Santo. Eu quero ouvir a sua voz pela palavra. Se você estiver disposto a fazer esse desafio hoje, eu quero que você fique em pé e eu vou orar por você. Onde você está, fique em pé. Se você com seriedade, a partir de amanhã você vai começar a ler, todos os dias nesses 2 meses, o Novo Testamento, com o coração aberto, sedento, com expectativa, desejoso, buscando essa palavra. Fale com Deus agora. Deus, e eu quero ouvir tua voz na palavra. Eu quero que o Espírito seja o meu mestre, o meu guia, o meu professor. Coloque sua vida diante de Deus e faça esse propósito. E nós vamos orar ao Senhor. Eu garanto para você que sua vida vai mudar. Que Deus vai falar e mostrar muita coisa para você. Vamos orar. Deus amado, Deus de toda a vida, de todo o poder e de toda a graça, nós te adoramos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, ó Deus, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e revelar o que está oculto no coração. Esta é a tua palavra, Senhor. Ela é luz e é espelho. Ela é poderosa, ela é santa, ela é viva, é a tua palavra. Pela palavra nós somos salvos. A palavra encarnada em Cristo, o verbo vivo de Deus, o centro da Escritura, Jesus Cristo. Pai amado, que essas pessoas que ficarem em pé aqui nessa noite possam ser guiados pelo Espírito Santo. Que o Espírito lhes dê a iluminação, a compreensão, a sabedoria do alto. Que o Senhor dê essa sabedoria de Deus, da palavra, que os olhos espirituais se abram e eles mergulhem na profundidade de Deus, nos tesouros do Senhor, que eles cresçam no poder, na graça, na salvação, na misericórdia do Senhor Jesus. Que essas pessoas sejam alimentadas pelo maná celestial, que elas possam comer do pão vivo que desce do céu, que o corpo, a alma e o espírito delas sejam fortalecidas, sejam animadas, sejam visitadas, vivificadas pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Que a palavra possa curar, que a palavra possa restaurar, que a palavra possa salvar, que a palavra possa libertar, que a palavra possa fazer maravilhas, Senhor, porque nós cremos nela, ela é a tua palavra. Passará o céu e a terra, mas a tua palavra não passará.
Que essa igreja seja uma igreja comprometida com a palavra. Uma igreja que estuda, que lê e que obedece essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Que o teu povo cresça no conhecimento. Que o teu povo cresça, Senhor, mais e mais. Que o teu povo fique forte e fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra de hoje possa ter exortado, desafiado, animado, visitado pessoas aqui, meu Pai. Para que a gente não seja religiosos, de terem Bíblias como objetos de decoração, mas que a palavra seja guardada no nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus. Que Jesus nos revele, nos conduza, nos abra o entendimento da Escritura, de glória em glória, de bênção em bênção, de vitória em vitória. Que seja assim, meu Deus, para a glória do Teu nome, em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém e amém. Amém. Podem sentar.